Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou estar aqui usando esse tempo que eu vou estar colocando bronzeamento nessas bielas do 4BT, do Camis, para responder algumas perguntas aqui interessantes que eu vi aí, assim que eu postei vídeo. Uma delas é em relação ao eixo virabrequim do J2. Esse eixo voltou para o mercado e não é zoeira não, pessoal. O que acontece? A empresa recuperadora, ela cobrou um valor bastante considerável para fazer o tratamento, fazer a usinagem e recuperar a cola do virabrequim, pela dificuldade que estavam tendo de encontrar um eixo novo. Foi autorizado, a retífica indicou esse pessoal, porque eles prestam serviço para a retífica, e eles acabaram causando esse problema tanto para a retífica quanto para o proprietário e para mim. Só que o que acontece? Nós os mecânicos, somos montadores de motores. Nesse time a gente é o goleiro, a gente é o último recurso, a gente não pode deixar passar. Se passou por nós é gol, acabou, a gente perde. Então não pode passar pela gente a negligência de encontrar as falhas, né? Então o que acontece? Eles cobraram um valor bem significativo. O cliente correu atrás de um eixo, conseguimos um eixo. Eu fui validar o eixo na loja, levei todo o aparato lá para fazer todos os testes. Em 5 minutos saímos de lá já com a garantia que o eixo estava certo e que era esse que a gente precisava. Mesmo tendo todas as provas de vídeos, o material que a gente fez aqui, faz de Volca, o responsável pela retífica de recuperação de eixo, tá? Não é a retífica que fez a parte do motor, a que fez a recuperação do eixo. Com o responsável pela retífica de motores, mandou mensagem dizendo que achava bem estranho, tá, essa situação, mas que poderia montar. Essa foi a resposta do pessoal da recuperadora. Poderia montar, que não ia ter problema. Então a gente não aceitou. Conversei com o proprietário da retífica, falei para ele: infelizmente esse jeito eu não vou montar, a gente vai ter que correr atrás de uma outra situação. Então foi que achamos outro eixo junto com o proprietário entrou na internet, achou, aí era uma loja perto da onde a gente está, 1 hora de carro no trânsito de São Paulo. Fui lá e resolvemos isso, compramos. E aí entrou a história que o eixo voltou para o mercado. Por quê? Porque o pessoal lá mesmo, todo esse material que a gente demonstrou, postou, publicou aqui, desenhou para eles que estava tudo errado, eles argumentaram que foi feito serviço no eixo e queriam cobrar o serviço. Então o proprietário já está, vamos dizer assim, fadigado de 6 meses com esse motor parado, por diversos problemas, incluindo demora para entrega de retífica, problema de usinagem, problema de peças, com dificuldade. Falou para mim: cara, libera, manda, leva embora, isso aí só me deu dor de cabeça, não quero mais ouvir falar desse eixo. E então foi por isso que, para não ter que arcar com o serviço que eles não queriam abrir mão, eu vou falar para vocês a verdade. Eu pedi o nome dessa recuperadora, eu sei o nome do responsável para essa recuperadora, e sei que chega em você o meu vídeo, porque pela cagada que foi feita aqui, com certeza tu sabe quem eu sou. Eu só sei o teu nome, mas se eu falar o teu nome aqui, muita gente vai conhecer, né? E não me passaram porque eu tava, falar a verdade para vocês, eu cheguei a um ponto de estresse que eu não aguento mais falar de usinagem de virabrequim, tá? E essa mesma empresa é a mesma empresa que me entregou uma retificação de vira de uma Iveco. Vocês vão lembrar da 7017, a Iveco Daily, que estava ovalizado o eixo. É a mesma empresa. E os caras trancando o pé que não pode ser, que nunca aconteceu isso, que é empresa idônea, que não sei o que mais, e estava ovalizado. Tinha lugares que estava com 5 centésimos de ovalização. O eixo amarrava no bloco.
filmei, mostrei, mandei usinar em outro lugar. Deu para recuperar, a sorte que deixaram ele com ovalização positiva, que significa o quê? A gente conseguiu tirar material. Se ela tivesse uma ovalização negativa, eu tinha que mudar a medida do eixo, imagina. Então a gente conseguiu resolver, mas foi do mesmo recuperador. Então acabou voltando para o mercado, porque o que acontece? Ele vai enfiar esse entalo em outra pessoa. Ele ficou com eixo. Também concordo que a gente poderia inutilizá-lo aqui, mas aí quem ia arcar com o prejuízo era eu? Nós estamos falando de um valor que às vezes é 1/3 da nossa mão de obra aqui, a metade de uma mão de obra, dependendo do que a gente fizer, um reparo de motor. Também tem que dar para depois de tantos transtornos, quantas vezes eu mexi nesse motor para poder acertar ele e tendo que praticamente resolver sozinho aqui. Resolver sozinho que eu falo, correr atrás de bronzina, correr atrás da polia, balanceamento que vocês viram aí que foi feito, ajustagem do motor que eu tenho que fazer tudo aqui de novo e ainda ter que arcar, pagar para tudo isso, ainda pagar um eixo. Então o cliente liberou, a gente entregou o eixo, levaram embora. E é esse alerta que eu deixei para vocês. Não estou falando de retífica de motores, eu estou falando de uma recuperadora de motores. Retífica a gente tem problema com todas deram problema. Mas aí vai ter gente que diz, não, mas com fulano aqui eu nunca tive problema. Você procurou os problemas? Tem problema que vai passar imperceptível, vai ter problema que não vai afetar, não vai quebrar o motor em um ano, só vai cair a durabilidade do motor aí por 10, 20%. Mas passa despercebido. Agora tem falhas graves que não. Que nem desse virabrequim aí, não tem como você fazer vista grossa, vai dar problema. Então essa é a resposta em relação ao porquê que a gente não inutilizou o eixo. Havia um custo, o pessoal não abriu mão e ter direito, todo mundo fala que tem direito de tudo, vai reclamar, vai fazer isso aqui. Mas na prática, às vezes você abre a mão de muitas coisas para resolver o problema. E esse foi o caso desse eixo virabrequim.